Hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que nós que assumimos o púlpito, a palavra, que temos essa responsabilidade tão grande de trazer o alimento para a igreja, de trazer a palavra, nós não podemos deixar muito tempo sem falar do que vou falar hoje. Inclusive, eu acho que deixamos até tempo demais para falar sobre este tema. Portanto, eu acho um assunto fundamental que seja lembrado de tempo em tempo sobre ele. Essa palavra, ela por si só, a palavra que eu vou dizer agora, ela tem um peso. E quando eu falar ela aqui, você já vai ver que essa expressão é uma expressão muito forte. Eu vou falar hoje sobre tentação. Olha como só o suar dessa palavra é um negócio meio já poderoso, né? Tentação. Agora, o fato é que quando nós falamos sobre tentação, existem diversas compreensões sobre este tema. Existe já um conceito pré-formado sobre ele, e muitas vezes cada um de nós temos cada um de nós ouviu isso de alguma forma, cada um de nós entendeu isso em algum momento, ou tem um conceito definido sobre o que é tentação. Mas, na igreja, nós viemos justamente para que muitos dos nossos conceitos, das nossas certezas, elas sejam colocadas à disposição de Deus. Portanto, até eu como pregador, muitas vezes sou quebrado, porque tenho que me deixar ser transformado pelo que a palavra diz. Então, qual que é o nosso grande dever, nossa grande responsabilidade? É muitas vezes sair do que é o conceito comum, a definição comum de determinado assunto, para trazer para a palavra. Então, quando a gente fala tentação, logo, daqui a pouco nós vamos ler o texto, acredito que chegue até nós, nosso coração, quando falam tentação, algumas coisas assim bem comuns já vêm. Por exemplo, tentação tem a ver com desejos acerca de costumes ou comportamentos que são desagradáveis a Deus. Tentação tem a ver com hábitos ou atitudes que são contrárias àquilo que Deus quer. E talvez de todas as palavras que vêm quando pensamos logo em tentação, a mais forte seria com respeito à sexualidade. Tentação logo soa para nós a respeito de sexualidade. Agora, será que a Bíblia ela limita esse tema? Ela deixa esse tema raso acerca de alguns comportamentos? Não. Quando a Bíblia nos apresenta o que é tentação, ela aprofunda muito. Portanto, desejos que são contrários à vontade de Deus, pecados comportamentais, eles estão dentro do pacote, eles estão dentro do assunto, mas tentação é algo muito mais profundo. Bom, o primeiro texto que nós vamos ler, para entender por que esse assunto nunca pode deixar o púlpito da igreja, porque é muito importante falar sobre ele, o primeiro texto que nós vamos ler é Hebreus capítulo 2, versículo 18. Eu vou esperar que eles projetarem, nós vamos ler juntos. Nós vamos ler alguns textos bíblicos para poder entender um pouco do que esse tema tentação e o que esse tema pode falar conosco e nos orientar acerca de algumas coisas para os dias de hoje. Hebreus capítulo 2 e verso 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que estão sendo tentados. Isso a Bíblia já fala sobre Jesus.
tentação é um tema mais profundo do que o comportamento. Para entender tentação, precisa entender o que Jesus fez. O que é, como lidar com ela, o que é, no mau sentido da palavra, testar alguém de forma maliciosa, pôr à prova os seus sentimentos, os seus julgamentos com astúcia, tentar ou testar a fé de alguém, virtude, caráter, e isso tudo pela incitação de pecado, ou em outras palavras, instigar pecado. Tudo isso é uma forma rasa de entender a tentação, mas uma explicação mais poderosa para quando nós estamos abordando esse assunto é voltar em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que diz a palavra? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. Plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o nome que tinha formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. E aí vem algo surpreendente. Havia também uma árvore da ciência do bem e do mal. Agora vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E o próximo: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, dentre esses dois textos que nós lemos, há um acontecimento. O primeiro texto mostrou que existia um jardim, do qual havia abundância de provisão de Deus. Havia um jardim de encontro e relacionamento. Havia um mundo preparado para que o homem vivesse em plena comunhão com aquele que o criou. E se você tem dificuldade em acreditar ou dificuldade em crer que por trás desse mundo todo, por trás da nossa existência, existe um Criador, eu te encorajo, porque eu não sei a dimensão da onde chega esta palavra, que depois nós divulgamos, mas se você tem dificuldade de crer em um Criador, eu peço que você olhe de alguma forma para o universo. Eu peço que você olhe longe, 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 e tente entender pela ciência mesmo, como é que pode um mundo tão arquitetado e preparado, chamado planeta Terra, do qual nós vivemos, que você sabe, quando você vai para a escola com pouco conhecimento, você sabe que essa terra, ela é completamente preparada para que haja vida. Não há possibilidade dessa terra girar um pouco mais forte, não há possibilidade dessa terra chegar um pouco mais perto do sol, não há vida se isso acontecer. Então há um mundo, só que se você tiver dificuldade ainda, tente ir para o mais profundo então dos mares, aonde nós não vamos conseguir chegar também, e a inexplicável vida estará acontecendo da mesma forma, de forma sobrenatural. Se você tiver ainda dificuldade, tente se aproximar um pouco então mais da natureza à sua volta, e prestar atenção no que acontece no ecossistema do qual nós vivemos. Que essa terra não está só girando da forma que haja possibilidade de vida, mas dentro do ecossistema que existe. Se algo for alterado, nem com relação ao ser humano, mas com relação às plantas, aos animais, ao mar, às marés, algo que for alterado dentro de um ecossistema perfeito criado por Deus, não há possibilidade de vida. Tanto é que o homem tem cavado a sua morte.
sua inexistência, a possibilidade de vida quando Ele destrói uma terra que foi completamente preparada que haja vida. Mas se ainda assim você tiver dificuldade, olhe para dentro de si. E cada célula do teu corpo vai dizer para você que você é alguém formado, que você é alguém planejado, que você é alguém arquitetado. Tente imaginar o que é você na parte subjetiva. Se você tiver dificuldade ainda de imaginar como é que pode células se juntarem, te darem essa possibilidade de andar, de caminhar, de pegar, de dizer para o seu corpo o que é o braço, o que é os dedos, o que é a unha, o que é cada órgão do seu corpo. O nosso corpo é uma máquina absolutamente sobrenatural. Absolutamente. Só que nós estamos vivendo e nós nos esquecemos de prestar atenção o quanto a vida é algo sobrenatural. Eu já disse para vocês o quanto eu gosto de ler sobre isso, de me inteirar sobre isso. E uma vez eu fui surpreendido com uma informação absolutamente absurda aos olhos humanos, que é na gestação. Eu já disse isso aqui várias vezes. De 5 para 6 meses, nós temos então criado dentro do ventre. O recém-nascido está sendo, ainda não, mas a gestação está acontecendo ali, aquele embrião se tornando um ser humano. E no momento de 5 para 6 meses nasce globo ocular. O globo ocular que começa a liberar uma coisa que eles chamam de nervos ópticos, ou seja, 1 milhão de nervos ópticos saindo do globo ocular para se encontrar exatamente fios, imagine fios, se encontrando com 1 milhão saindo do cérebro. E eles devem se encontrar de uma forma completamente arquitetada, porque se há algum problema nessa junção, haverá um problema na visão. Então quando eles se juntam, tudo isso faz com que tenhamos a visão, temos a possibilidade de enxergar esse mecanismo que está acontecendo dentro de nós, que alguns acreditam que ser obra do acaso nos dá a possibilidade de enxergar. Só que beleza, a gente enxerga, só que existe uma pele na frente dos nossos olhos, e é aí que a ciência deu um nome para esse momento da gestação de 5 a 6 meses, e o nome que foi dado foi lâmina de Deus. Eu amei isso, porque é como se uma lâmina passasse, e aquilo que era uma pele agora se torna pálpebra. E há então a possibilidade da visão. Se tudo isso para alguns é uma obra do acaso, eu digo que essa pessoa tem que ter muita fé para acreditar que não existe um Deus. Acreditar que não existe um Deus que arquitetou é uma questão de fé. Muita fé, muita fé. E eu digo ainda mais: se você tem dificuldade ainda de crer, ou se você tem optado em viver como alguém que não crê, eu digo para você nessa noite, isso não é uma opção inteligente. Porque se está todo mundo aqui errado, e nenhum Deus existe, nós somos uma obra do acaso, de uma explosão, de uma combinação que não sei de onde, de uma partícula que não sabe de onde que veio. Se nós somos resultado disso, e simplesmente quando a gente morre nada acontece, eu vivi a minha vida crendo, e comigo nada vai acontecer mesmo. Mas só que tem um problema, é quando a gente vive por essa vida sem crer, e aí a gente morre, e olha que coisa tinha Deus. E aí? Qual que é a sua opção? Me devolve lá, porque agora eu quero voltar acreditando no Senhor. Não. É muito inteligente viver num caminho chamado fé, porque um dia nós vamos tirar a prova real. Porque hoje nós não o vemos, mas um dia nós o veremos como Ele é. Um dia nós o veremos exatamente como Ele é. Ele vai se manifestar a nós e todo olho verá. Nós não nos reunimos aqui domingo a domingo, ou não nos reunimos pelo mundo pregando o Evangelho de forma aleatória e à toa. Nós não viemos aqui
passar um tempo. Tem lugares muito legais para você passar tempo hoje, no domingo à noite, acontecendo agora. Nós estamos aqui porque nós acreditamos num Criador. Num Criador. E um Criador que tem propósito para a minha vida e para a tua. Eu tenho algo para dizer para você nessa noite sobre esse assunto sobre tentação. Não só existe um Criador, mas como este Criador tem uma missão para cumprir através da sua existência e da tua vida. Eu te garanto isso. Existe um propósito pelo qual você existe. Talvez você ainda não tenha encontrado 100%, mas eu vou dizer para você, que bom que você veio aqui essa noite, porque Ele pode revelar isso ao seu coração. Que bom que você veio ouvir esta palavra, porque talvez essa palavra vai despertar no teu coração um desejo muito grande em pelo menos querer saber. Pelo menos querer saber. E vou dizer mais: quando essa vontade de Deus se revelar na tua vida, não tem como você correr. Quando Deus disser para você quem é você, meu irmão, minha irmã, quando Deus realmente mostrar e clarear por que você passou tudo que passou até aqui, por que você viveu tudo que viveu até aqui, por que você sente tudo que sente até aqui, quando isso se esclarecer diante de você, e depende muito de você para que isso aconteça, você vai entender que você não é obra do acaso e grandes coisas você vai viver, porque Deus vai fazer muita coisa através da tua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra ganhe o teu coração. E tudo isso eu estou dizendo para falar para você, para colocar no teu coração, que existia um lugar de comunhão entre o homem e Deus. E esse lugar que nós vemos no começo, onde existia uma árvore que dizia para nós: você não é um robô. Uma árvore que dizia para nós: o homem pelo qual eu criei é minha imagem e semelhança. E sendo imagem e semelhança, ele tem desejo, ele tem sentimento, ele tem vontade, e ele inclusive tem autonomia para escolher se vai ficar comigo ou não, para escolher se quer continuar comigo ou não. Essa autonomia foi dada a uma árvore do qual foi chamada conhecimento do bem e do mal, do qual não lemos que há uma fruta envenenada nessa árvore. Não, essa árvore, ela representa uma decisão. E o homem, então, sendo tentado, olha aí a palavra, tentado, o homem sendo tentado, então ele foi expulso do Éden, expulso de um jardim, expulso de um relacionamento, expulso de um local, expulso de uma vida cuidada e próspera, expulso de uma vida sem dor, expulso de uma vida sem luto, expulso de uma vida sem crise, expulso de uma vida sem Deus. E quando é expulso, então vive agora dor, luto. Agora expulso, o nascimento do homem, o globo ocular que libera os nervos ópticos agora, eles desencontram muitas vezes e vai nascer pessoas com sérios problemas de saúde, que são explicados justamente por quê? Porque Deus privilegia uns e outros não? Não, porque um dia o homem tomou uma decisão. E qual foi a decisão? Eu quero viver fora de uma terra de provisão, de uma terra de cura, de uma terra livre, de uma terra abençoada, de uma terra em comunhão com Deus. Eu quero ser expulso dessa terra. O homem tomou essa decisão e assim o fez. E para qual terra ele foi lançado? Ele foi lançado para uma terra árida e seca, e o nome dessa terra foi dado a deserto. Você já conhece tudo isso que eu disse até agora, mas algo maravilhoso vai começar a acontecer. A tentação fez com que o homem fosse expulso da presença de Deus. A tentação trouxe separação. Mas algo acontece em Mateus capítulo 4, que é para nós algo maravilhoso. Porque então Jesus foi levado ao
deserto. O que aconteceu depois do batismo? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E o que é deserto? Deserto é uma terra árida, uma terra seca. O que aconteceu? No mesmo lugar onde o homem foi expulso, e para o mesmo lugar onde o homem foi expulso, Jesus falou assim: eu vou dar continuidade na história a partir daqui. Quem está entendendo? É mais ou menos assim. O Adão sai para o deserto, e Jesus então vem e se encontra com ele e fala: Adão, a partir daqui eu sou o segundo Adão. Inclusive a Bíblia diz isso a respeito de Jesus. Adão, a partir deste lugar aqui eu conduzo. Espera aí, que eu vou resolver o problema da tentação. E o que acontece com Jesus quando ele é levado pelo Espírito ao deserto? Ele vai ser o quê? Tentado pelo diabo. E agora vai começar uma batalha que será crucial para devolver o homem aonde? Quem tem coragem de dizer para onde nós seremos devolvidos? Ao jardim, não é? Adão, eu preciso levá-los de volta. Eu preciso resolver o problema que aconteceu. Quando fala que Jesus veio em nosso lugar, do que nós estamos falando? Que Jesus veio resolver o problema da tentação. Então o tentador, com as mesmas armas que ele usou no jardim, ele vai usar no deserto com Jesus. As mesmas armas, representando Jesus. Então toda a humanidade, ele será tentado com as mesmas armas que foram usadas no jardim. Então o que acontece? O fruto da árvore do conhecimento foi oferecida ao casal como agradável aos olhos. Um dos termos que o diabo usou na tentação é: o fruto dessa árvore é agradável aos olhos, ou seja, envolve os desejos. O desejo. Ela é boa para se comer. Isso tem a ver com saciar a carne. E ela é boa para dar entendimento, ou seja, para que você tenha autonomia com relação a Deus. A grande mentira era: você não precisa viver embaixo das orientações de um Criador, você pode ser o seu próprio Deus. Então, a proposta da árvore é um fruto agradável aos olhos, desejo. É um fruto bom para comer, carne. E ela é boa para também te dar entendimento. Você seja Deus de si mesmo. Tome as rédeas da sua vida. Quando Jesus foi tentado pela mesma serpente do Éden, foram oferecidos para ele o olhar. Quando foi dito: olhe todos os reinos, olhe os reinos. E com isso tentou despertar nele desejo. Assim como disse para o primeiro casal: olhe, disse para Jesus: olhe. Depois disse: através das pedras, faça com que elas se tornem pães. Então sacia a sua carne. Sacia a sua carne. O olhar, a carne. Só que depois ele disse também: tudo isso te darei, se prostrado me
adorares, trazendo para ele o quê? Não só o desejo, o saciar, como também tudo te darei autonomia de governo. As mesmas ferramentas que foram usadas no Éden foram usadas com Jesus. Agora, 1 João, capítulo 2, versículo 16. Tudo que há no mundo tem a ver com a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, saciar a carne, a cobiça dos olhos, desejos, e a soberba da vida, autonomia com relação a Deus. A tentação, ela tem esse tríplice pilar de sustentação. Toda a tentação, ela vai te levar para que você sacie o seu desejo da carne. Toda a tentação vai te levar pela cobiça daquilo que você vê. E toda a tentação, ela vai te colocar em contraste contra o relacionamento e o governo de Deus. A tentação, ela tem esse objetivo. E o que Jesus fez no Éden? Jesus venceu todas as investidas de Satanás, usando a sua completa submissão e dependência do Pai. Porque ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, preste atenção aqui. De tudo que disse até agora, eu quero te trazer um entendimento agora nesse minuto aqui. Tentação tem a ver com comportamentos pecaminosos? Tem. Só que ela acontece baseada em 3 informações que sempre a serpente continua lançando até que ela seja completamente destruída. Sempre a tua vida, você tem que prestar atenção naquilo que você olha. E quando eu digo olhar, não é somente de para onde estou olhando fisicamente, mas olhar com relação ao mundo, a sua forma de ver a vida. E eu estou dizendo aqui a respeito, você tem uma opção. Ou você vive buscando a cosmovisão de Deus acerca do mundo, que é o que nós tentamos fazer aqui todo dia, todo domingo. Nós conversamos aqui sobre a palavra de Deus, ou seja, nós conversamos sobre a vontade de Deus. Aí você opta por ou viver a vontade de Deus, ou você opta em viver a sua própria vontade. Ou você se rende, essa é a palavra, se rende, diga assim, eu não tenho mais a minha própria vontade, e agora a minha vontade, ela precisa ser a vontade de Deus. Você se render. O seu olhar com relação à vida precisa ser um olhar que a palavra te conduz. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, você terá desejos, vontades, sensações, sentimentos que sempre estarão em não conformidade com aquilo que Deus quer para a tua vida. Isso sempre vai acontecer com você. Tem coisas que são boas e não adianta a gente falar que não é. Por exemplo, a parte sexual, que é a parte que mais pega muitas vezes em determinadas faixas etárias da vida, principalmente, é algo que dentro desse pacote de sentimentos é algo que sempre vai lutar contra e que vai querer te jogar para fora de um jardim. Sexualidade. Outra coisa,
o seu desejo a respeito do poder do dinheiro, com relação às coisas da vida, com relação à hierarquia da vida. Então, se os meus olhos têm que estar dentro da vontade de Deus, o meu corpo precisa também ser colocado refém à vontade dele. E vou dizer, há prazer em viver a vontade do Senhor. Há prazer. Há prazer. Há prazer em viver dentro da obediência com relação ao mundo que Deus criou. Há prazer. Nós vivemos em um mundo hoje que é um completo absurdo falar a respeito de um casal que queira se guardar, por exemplo, para o casamento. Isso é um completo absurdo no meio dos jovens. Completo absurdo. Beleza, tipo, se você está vivendo no meio disso e o pessoal achar, tranquilo, mas tá, você quer adotar essa linha, mas só não diga que não existe uma outra linha que é tão prazerosa quanto. Não diga isso. Inclusive, o crente, o adolescente, não precisa entrar em debate nenhum com relação a isso com as pessoas, não. Não precisa sofrer com isso, não. Agora, só não diga para mim que não existe uma outra maneira de viver a vida que é tão prazerosa quanto ou até mais. E eu vou falar com propriedade de quem assim fez. Eu posso dizer isso se alguém vir para mim e dizer, é impossível, porque hoje é um completo absurdo. Eu vou dizer assim, não é, por quê? Que é impossível. Vai dizer, para mim é completamente possível e tem prazer nisso. Eu vou dizer, irmãos, você se encontrar com a sua esposa, sabe, na noite de núpcias, e vocês terem se guardado, ou mesmo vocês terem feito um propósito com Deus. Eu vivi isso. Eu vivi isso e eu digo para vocês, isso não é nenhum absurdo, não. Irmãos, você sentir Deus em uma situação como essa, sabe por quê? Porque a sexualidade, ela foi convertida ao inferno. Ela foi transformada num inferno, a sexualidade. Só que eu digo para vocês, irmãos, nós temos um Deus que nos fez seres sexuais e que Ele tem um jeito que nós vivemos a sexualidade, e esse jeito de Deus é maravilhoso, é espetacular. Então eu quero muito que você saiba que Deus continua com as rédeas, que Deus continua no controle, e que Deus continua ensinando a gente do mesmo jeito. Não interessa se o mundo inteiro vai ensinar novos valores, não interessa se o mundo inteiro vai oferecer uma cobiça da carne, uma satisfação da carne de qualquer jeito. Mas eu digo para você, existe um jeito de Deus, e Ele não fica para trás, não. Não fica para trás, não. É algo maravilhoso, porque, irmãos, é a mesma coisa de você usar uma ferramenta de forma inadequada. Nosso corpo, a nossa vida, ela foi projetada para ser de uma forma, e quando a gente fere isso, a gente usa de uma outra forma. Meu irmão, se você pegar uma chave de fenda e tentar pregar um prego com uma chave de fenda, você vai até pregar, mas vai ser doído, vai ser difícil, e depende muito da situação. Tenta pregar um prego com uma chave de fenda. Existe uma ferramenta que foi criada para que o prego fosse pregado, e quando essa ferramenta é utilizada da forma correta, há prazer. Há prazer.
Há prazer em viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu vou repetir isso para você. Há prazer em viver uma vida que foi projetada por Deus. E vou dizer uma outra coisa para você. Ah, pastor, mas tá bom, então essa palavra é para a gente ser condenado ao inferno? Essa palavra é para a gente entrar aqui no mar de depressão porque a gente não consegue viver? Não! Essa palavra é para quem vai sair daqui pensando no que você pode fazer e faça uma coisa de cada vez. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer tudo. Não, sai daqui tomando uma decisão de cada vez. Isso aqui está desalinhado com a vontade de Deus. Eu vou alinhar. Isso aqui está fora. Eu tenho certeza que isso aqui está me prejudicando. Eu consumir isso que eu estou consumindo não está produzindo bem na minha vida. Isso não está me fazendo bem. Eu fazer dessa forma não está fazendo bem. Não está me garantindo felicidade. Eu estou vivendo um mar de depressão e angústia. Eu não consigo sair dessa situação. Então você vai e comece a adequar a sua vida àquilo que Deus quer. E o que Deus quer, pastor? Eu não preciso nem te dizer, porque eu sei que o seu coração mesmo já disse. Sabe por quê? Porque Ele plantou a lei dele dentro de nós. Ele plantou. Você não precisa de um pastor ficar dizendo para você o que você deve fazer ou não. Você não precisa de ninguém na tua cola te ensinando nada. Existe uma lei de Deus plantada dentro do teu coração. Sim, o pastor, ou quem quer que seja, ele vai usar do púlpito da palavra para gerar essa reflexão. Mas eu vou dizer uma coisa para você: existe uma lei de Deus plantada dentro de você, que o dia seguinte, você sabe exatamente que não era para estar onde você estava. Você não precisa frequentar uma religião para saber isso, não. Existe uma lei plantada dentro de nós que nos garante, inclusive, a sobrevivência. Nos garante a sobrevivência. Deus plantou amor dentro de nós para nos garantir a sobrevivência. É o amor que nos faz não matar o outro. Está plantado dentro do ser humano desde que ele existe. Se você pegar as tribos ou pegar o ser humano que não conviveu com o mundo, que não ouviu a palavra, existe uma lei plantada dentro dele que diz para ele o que é certo e o que é errado, e tem a ver com a sobrevivência. Quanto mais nós que temos acesso ao mundo e à vida, a tentação tem a ver com o seu olhar, a tentação tem a ver com o seu sentir, e a tentação tem a ver principalmente com a autonomia. Ou você escolhe viver sob o governo de um Deus que te criou, ou você vai viver sozinho fora do jardim. Só que um dia, como nós cantamos aqui, um dia esse mundo vai mudar. Um dia esse mundo, ele vai receber um evento completamente histórico e inesperado, infelizmente, para muitos, que é o evento da consumação do século. A Bíblia chama de consumação de tudo, aonde o tempo vai se esgotar. Nós não sabemos quando, nós não sabemos nem em detalhes como, mas o fato é que um dia chega. A gente pode até não estar aqui exatamente, mas haverá um dia em que Jesus volta. Ele volta. E quando ele volta, o tempo se esgotou. Quando ele volta, a forma como reagimos à tentação vai dizer a respeito de quem nós seremos a partir dali. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque ele já foi lá no deserto e ele disse para a serpente: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele venceu o mal que nos separava de Deus. Então agora o véu se rasgou, o caminho abriu, a porta do relacionamento está aberta, o jardim está novamente à nossa disposição. E a gente entra de novo para o lugar de governo de Deus. E quando a gente entra neste lugar, é justamente neste lugar que estarão aqueles do qual Jesus vai continuar reinando. Nós escolhemos o reino dele agora,
para um dia viver e reinando com Ele para sempre. Uma escolha. É uma escolha. É a fé. É o caminho que nós adotamos. É o caminho que você adotou para viver. Escolha viver sob o governo de Deus. É o meu conselho para você nessa noite. E por fim, para a gente encerrar, 1 Coríntios 10, 13 está escrito: me dá mais 5 minutinhos da sua atenção, porque agora é muito importante. Não sobreveio, ou não veio sobre vós, tentação, senão humana. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Ele dará também escape, para que possais suportar. Então eu quero dizer 3 coisas para você a respeito da tentação. Primeiro, Deus vê. Deus vê. Ele está vendo naquilo que somos tentados. Segundo, Deus limita. Deus limita e nós não somos tentados acima do que podemos. E terceiro, Deus nos dá um escape a respeito delas. Deus vê, Deus limita e Deus nos dá um escape. Talvez hoje você está aqui porque Deus viu. Você está aqui porque Deus diminuiu a intensidade. E você está aqui porque aqui, nesta noite, com esta palavra, Deus te deu um escape para você a partir daqui viver para a honra e para a glória do nome dele. E a conclusão é que hoje o nosso desafio é sermos humanos, mas não segundo a imagem do Adão derrotado. O nosso desafio hoje é sermos humanos conforme a imagem do Jesus vencedor no deserto. Eu vou repetir isso para você. O nosso desafio hoje, a nossa consciência precisa sair daqui pensando: eu não tenho mais parte com o Adão que foi derrotado e expulso do jardim. Eu hoje tenho a missão de ser semelhante ao Jesus que venceu no deserto e nos aproximou de novo de Deus. Deus tem um lugar para você. É mesmo, pastor? Deus tem um lugar para mim? Como é o nome desse lugar? Aí o pastor falava: tabernáculo de adoração. Jamais. Deus não tem um lugar físico para você. Esse lugar físico aqui a gente escolhe vir aqui. Esse lugar aqui não é sagrado. Quando você entrar aqui, você não precisa tirar a sandália, se ajoelhar. Esse lugar aqui não é sagrado. Esse lugar aqui é um lugar de respeito. É um lugar importantíssimo para as nossas vidas. É um lugar que a gente quer cuidar. É um lugar que a gente quer amar. É um lugar importante para nós. Mas ele não é um lugar sagrado. O que é sagrado é um lugar de relacionamento seu com Deus. Isso é um lugar sagrado. E aonde que ele acontece? De domingo à noite. Não pode ser. Vocês concordam que não pode ser? Acontece lá no ônibus, onde ele está dirigindo. Acontece lá no estoque, onde eu trabalho. Lá é um lugar que eu quero transformar no lugar de Deus. Acontece lá na loja, pastor. Acontece na empresa onde você trabalha. Acontece na casa onde você limpa. Acontece na sua sala de aula. E acontece aqui na igreja. Mas aqui acontece de uma forma mais intensa, sabe por quê? Porque aqui a gente se reúne em torno do nome dele. Sabe por que é importante você vir aqui, você frequentar a casa do Senhor, a igreja? A casa do Senhor, que mais uma vez, não é um lugar físico. É um lugar onde o seu povo se reúne para adorar. Sabe por que é importante? Porque aqui há uma manifestação dele.
Ele disse que quando nós estivéssemos reunidos, Ele estaria no meio de nós. Ele disse isso. Então, você já parou para pensar que quando a gente se reúne aqui, Ele vem? Não, você não. Jamais. Porque se você acreditasse nisso, eu não ia falar assim. Ele vem mesmo. Não, para para pensar, Felipe. Pensa aí você, Felipe. Pensa aí. Imagina que Ele vem aqui, Ele vem. Jesus, esse cara aqui do deserto. Ele vem aqui. A gente não tem noção, né, disso. A gente não tem. A gente às vezes vem aqui e acha que Ele não vem. Mas Ele vem, sabe? A gente precisa crer nisso de uma forma real. Ele vem mesmo. Ele vem. Ele vem. Quando a gente começa a perceber que Ele vem, aí o culto muda. Quando a gente percebe que Ele vem, o culto ganha um peso diferente, um ar diferente, uma manifestação diferente. E já que Ele veio, que tal agora a gente então falar com Ele sobre as tentações que tem vindo sobre nós? Que tal agora, já que Ele está aqui no meio de nós, e que agora talvez você não tinha percebido, mas agora você está um pouco mais preocupado, porque Ele está aqui no nosso meio. Está aqui. Que tal agora a gente começasse a falar com Ele: Senhor, eu não quero mais praticar esse tipo de situação que o Senhor não quer que eu pratique. Eu sei que o Senhor não quer, porque toda vez que eu pratico eu sinto um desânimo, eu sinto um peso. Eu não quero mais, não está legal, eu não quero mais, então eu quero te entregar isso. Aí a Bíblia vem e vem nos mostra o primeiro versículo, Duda, por favor, Hebreus 2,18. Pode subir o louvor aqui. Hebreus 2,18. O que Hebreus 2,18 diz para nós no primeiro versículo? Olha como que vai juntar agora. Gente, está escrito aqui, isso é uma informação que Ele deixou para nós, que Ele, naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu. No que Jesus foi tentado? Nos olhos, na carne e na autonomia da vida. Viu? Olhe. Foi dito para Jesus: olhe os reinos. Foi dito para Jesus: transforme essas pedras em pães. E foi dito a Jesus: tudo te darei. Então, naquilo que Ele mesmo foi tentado, no que você está sendo, no que eu estou sendo, e nós estamos perdendo? O que? A Bíblia diz: é Ele que vai e que pode nos socorrer. Então, qual é o meu convite para você nessa noite? Fala para Ele. Fala para Ele. Fala para Ele no que você não está conseguindo, o que você precisa mudar. E será que tem alguém nessa noite que não tem nada que precise mudar? Eu quero ser o primeiro. Existem coisas na minha vida que eu estou perdendo. Existem coisas na minha vida que eu estou perdendo para o tentador. E eu preciso colocá-las diante do Senhor. E eu tenho certeza que você da mesma forma também tem coisas para colocar diante dele. Nós vamos fazer isso.